Fala, botafoguense! Bom, não vou perguntar se está tudo bem, porque evidentemente não está, né? Mas eu quero falar algumas coisas aqui que eu dificilmente falo, que é não deixar você um pouco mais... Normalmente, quando um time cai, quando um time perde, eu sou o primeiro cara a vir aqui e falar, não, calma aí, cara, perdeu, mas porra, teu time é pica, grande, não se abala com isso não, porque eu acho que meu papel, muito do meu papel é fomentar em você o amor que você tem pelo teu time. Nesse momento, cara, ontem no rebaixamento do Botafogo, eu tô muito assustado. Eu estou muito assustado por algumas coisas, alguns indicativos preocupantes de que o Botafogo... Eu não vou chegar nessa de dizer que o Botafogo vai virar um time pequeno, esquece. Para mim isso tudo é bobagem, o Botafogo é indiminuível, né? O Botafogo pode viver momentos muito ruins, pode viver 10 anos na Série B, vai ficar num patamar menor, mas isso não torna o Botafogo um time pequeno e nem diminui a grandeza e o status de tudo que o Botafogo representa para a história do futebol mundial. Mas tem hora que você tem que acordar, irmão. Tem hora que você tem que perceber que a coisa está realmente muito mais feia do que parece. Um rebaixamento num time grande... Acontece. 2, 3, mas acontece. Mas ainda assim é preocupante. Quando acontece o tempo todo, e quando acontece e não dá na capa dos sites isso, não é mais uma notícia bombástica, a capa do jornal não é essa, você encontra um ambiente de bar, por exemplo, como eu estive ontem lá no meu bar, cheio de gente, vários botafoguenses, e ninguém está debochando dos caras. E os caras já não se importam. A maior parte deles, quando você pergunta, o cara fala, não, larguei mão, não... Que é isso? Então quer dizer que o Botafogo aceita passivamente que o seu torcedor desista. Porque é isso que está acontecendo. A maior parte do torcedor do Botafogo, tirando o torcedor mais fanático, fiel mesmo, tal, que esse cara não vai mudar nunca, ele está desencanando. O torcedor médio, aquele cara que compra uma camisa, se o time estiver bem ele vai no jogo, que é o torcedor que acaba sustentando a porra toda. Né? Porque a camada, o grupo de torcedores fanáticos num clube de futebol, ele é muito pequena. Você vê, por exemplo, o Flamengo, que é o time mais popular do Brasil, ele tem 100 mil sócios. Olha o tamanho da torcida fanática fiel do Flamengo. Você imagina do Botafogo, você imagina do Inter, do Grêmio, é um grupo muito pequeno de pessoas. Muito importante, mas muito pequeno. Então, a grande massa é aquela que você tem ali na mão para você manipular aqui e ali. Ganhou, essa galera vem, perdeu, essa galera some. É assim que funciona e dali que está o dinheiro. Ali que está o marketing, o dinheiro, a mídia, está tudo ali. E você tem que ter essas pessoas. E esses botafoguenses, eles desapareceram. Eles estão cagando, foda-se. Caiu de novo, tô nem aí. Desisti, que se dane e tal. Esse é o discurso padrão do botafoguense médio. E eu entendo, porque o botafoguense tem que reagir ao que está acontecendo. Agora, existe uma pesquisa, que eu vou tentar botar na tela, acho que eu não vou conseguir, mas vou dizer para vocês, que mostra o percentual, a faixa etária dos torcedores de cada time. Isso é altamente preocupante. Isso é muito preocupante. Não é um detalhe. Isso é um indício real de apequenamento do Botafogo. Que é o seguinte... Flamengo, entre 16 e 24 anos, tem 23% da sua torcida. São Paulo, 26%, o Corinthians, 21%, né, que são times que estão crescendo as suas torcidas. Palmeiras, 16%, teve uma queda, agora com os títulos deve, tendência a voltar daqui a uns anos a crescer, embora o Palmeiras de 25 a 34 anos seja o que mais tem com 30, ou seja, está ali, naquela primeira faixa o Palmeiras tem muita gente. Vasco, 12% e 16%. Dos 16 a 24, depois dos 25 aos 34. Ou seja, é um time que também tem que prestar atenção. Tem rebaixamento, tem que prestar atenção. Mas ainda assim, há uma grande quantidade de pessoas ali naquela faixa etária. Cruzeiro, 21% entre os jovens. Grêmio, 15%. Internacional, 15% e 21% até 30 e poucos anos. Ou seja, você tem ali uma camada grande. Santos, 21% entre os jovens, 18% de 24 a 34 anos. Depois tem um grande intervalo e 32% dos mais velhos, que é o que acontece com o Botafogo, mas que o Santos se renova, o Botafogo não. E aí você chega no Botafogo. E o Botafogo, cara, ele tem 8% de torcedores entre 16 e 24 anos. Isso é um indicativo muito claro, muito nítido do que está acontecendo, do que está por vir. Entre os torcedores até 35 anos, o Botafogo tem 13%. Ele é o menor entre todos os 12 grandes nos dois cenários, 24 dos 16 até os 35 anos. A torcida do Botafogo ela se acumula em 34% dos seus torcedores acima de 60 anos. Gente, isso é matemático, isso é estatístico. Está sendo dito para você claramente o seguinte, olha, o Botafogo sofre um processo que a médio prazo ele vai se tornar um time de menor relevância perante o cenário nacional. Por quê? Porque as pessoas não vão se interessar mais. Essas pessoas vão se tornar os adultos, os mais velhos vão morrer, porque essa é a vida, e o Botafogo vai perder essa relevância. Sugestão. O Botafogo tem, se você perguntar para qualquer economista, ele vai dizer a mesma coisa que disseram para mim. Com o que o Botafogo arrecada, com a perspectiva futura que ele tem de engajamento com torcedor e mídia, etc., e com a dívida que ele tem, esquece, não tem recuperação. Se não tem recuperação,
O que o Botafogo está esperando para ter coragem de ser? Ou o primeiro clube do Brasil, grande, a falar, eu vou vender o clube. Vender. Vai aparecer um maluco aqui que vai comprar e vai salvar o clube. Ah, mas eu faço questão de ser dono da instituição, mesmo a tua instituição ela vai se fuder. Então é melhor você deixar que aconteça alguma coisa. Talvez o Botafogo seja o primeiro clube de uma revolução no futebol sul-americano, que é a venda dos clubes. Seja a história. Corra o risco. O que você tem a perder hoje? Desculpa, mas o que o Botafogo tem a perder hoje? Você tem dúvida que o ano que vem vai ser um puta de um sofrimento de novo? Quando voltar para a Série A, outro sofrimento? Você tem dúvida disso? Com uma dívida lá de, sei lá, 600, 700 pau, faturando 100 por ano? Não vai rolar, irmão. Não vai pagar, não tem como pagar. A conta não fecha. O Botafogo vai viver momentos de mediocridade por muito tempo. E com uma torcida diminuindo. O Botafogo vai piorar cada ano. Por que o Botafogo não se propõe, talvez, é uma sugestão, a assumir o risco que alguns clubes fizeram na Europa? Olha só, quebrei, tá? Fechei, fudeu, não deu certo. Amanhã eu vou nascer como Botafogo SA. É o mesmo Botafogo. Símbolo igualzinho, parecido, tal, não sei o que. Começa do zero. Série D do Campeonato Brasileiro. Série D, Série C, Série B, Série A. A ação é humilhante? Menos do que... Você tentar... Enquanto o processo de recuperação é menos humilhante do que o processo de queda. Hoje o processo é muito pior. Se o Botafogo fizer isso, ele vende uma série para o Netflix, a retomada do time do Garrincha, desde a Série D. Ele gera livro, engajamento, conteúdo. É épico se ele conseguir fazer direitinho. Nas mãos de alguém que tenha, de fato, poder. Esses caras aí, por exemplo, que eu não sei nem quem são os milionários aí que falam que querem comprar o Botafogo. Por que vocês não lideram isso? Por que vocês não fazem isso? Vocês não propõem isso? Por que vocês não pegam e falam, não, então eu vou gerenciar do zero. Vai ser meu, o clube, só que do zero, lá de baixo. Eu vou ser o primeiro clube grande do Brasil com dono. E aí vamos ver o que acontece, gente. Porque do jeito que tá, eu pergunto para você, Botafoguense, qual é a tua perspectiva? Uma SA. Se você tivesse dinheiro, se você fosse milionário, você ia botar teu dinheiro no Botafogo? Você não ia, irmão. Se você fizesse, você ia fazer para ser um balcão de negócio. Você não ia fazer pela grandeza do clube. Você não ia fazer para o Botafogo se tornar maior. Você ia fazer para botar o garotinho aqui, vender o garotinho ali, vender o garotinho. O Botafogo vai virar isso. Então, assim, o Botafogo ele não é interessante para o investidor, o Botafogo não é interessante para o torcedor médio, o Botafogo não é interessante para as crianças, e o Botafogo piora a cada ano e vê a sua situação financeira ficar declaradamente mais preocupante a cada ano, mais irreversível a cada ano. Ou se toma uma atitude radical, ou você vai perder. Porque você não tem nenhuma atitude a fazer quando está na beira de um precipício. Não adianta você fazer um planejamento à beira de um precipício. Você já está na beira. O planejamento você tinha que ter feito para não chegar na beira. Agora que você está na beira, irmão, você vai ter que fazer uma coisa mirabolante. Então vai, tenta. O que custa? Pior do que vai ficar? Não vai ficar. Eu não vou ficar, não aguento mais fazer vídeo aqui, escrever texto, caralho. Faz 20 anos que eu faço isso. Olha, diretoria setor, diretoria... Não tem essa, irmão, caralho. Se foda quem é a diretoria, o técnico, o jogador, é todo ano a mesma merda. Entendeu? Tem um ano que tá um aninho fora da curva e tal, mas normalmente é isso. Então, que se resolva de uma maneira um pouco mais enfática, ou pelo menos que se tente resolver. Aí, quem sabe, talvez, o Botafogo tenha alguma solução. Já baixou um futebol? Então baixa aí, Botafoguense. Baixa aí para acompanhar. Vai que o Fogão tem boas notícias aí para o ano que vem. Uma SA, um investidor, sei lá. O que pode salvar esse clube aí? Vamos que vamos.